Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro. Gente, como é que tá aí? Vocês estão gostando dessa temporada 2025? Tá cheio de novidade, igual eu prometi para vocês, né? A gente tem muita coisa boa na nossa plataforma. Segue lá, acompanha. Você sabe como é que funciona, né, gente? Curte, comenta, compartilha, assim que ajuda nós. Olha, nós estamos com um assunto hoje, um tema muito pertinente para toda a categoria. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fica aí até o final. Depois comenta lá, manda as perguntinhas, porque nós estamos aqui com a doutora Letícia Almeida. Olá. Olha para vocês verem, gente, ela é formada pela PUC, a PUC de Minas, é graduada na prática florense de Direito de Trânsito. É aquele tipo de profissão que a gente é igual, cabeça de bacalhau. Assim, a gente sabe que existe, mas a gente não conhece. Sim, só quando precisa. Só quando precisa. Letícia, nós temos uma coisa aqui que é assim, ó, eu estou te chamando de Letícia. Sim, fica à vontade. Sério? Posso chamar de Letícia Pode, então, tá vendo, né, gente? Letícia, a gente tem um lema aqui que é o seguinte: vem aqui, tem brinde, tem presente. Sim. Ó, que Então já maravilha. aceita para nós um brindezinho. Olha aqui, ó. Muito obrigada. Olha que legal, gente. Tá vendo aí, né? Doutora, me fala aqui, o que é direito em trânsito e qual que é a importância de nós para motorista e pedestre? Sim, é uma tarefa um tanto quanto difícil responder essa pergunta, dada a complexidade do tema. Né? Muitas pessoas não conhecem, mas basicamente o direito de trânsito ele é um ramo do direito público que estabelece, né, condutas sobre circulação de pessoas, animais, veículos nas vias terrestres e sobre todo o território nacional. É um ramo jurídico que ele regula, né, ele estabelece normas comportamentais, infrações, penalidades, estabelece a forma como, né, vai se dar a sinalização do trânsito, a engenharia do tráfego, aí até mesmo o registro de veículos. Né? Ele é fundamentado no Código de Trânsito Brasileiro, apesar de não obter só ele de legislação, mas é o tanto quanto importante conhecer e compreender esse direito, principalmente para a própria proteção individual do motorista e para manter a ordem, né, nas vias, segurança e a qualidade de vida no trânsito. Doutora, assim, eu tenho algumas dúvidas. Assim, Sim. Né? Primeiro, são as multas mais comuns, quais são as Sim. penalidades, mas Sim. a minha dúvida vai além. Olha para você ver, por que nós motoristas, pedestres, cidadãos, a gente tem tanta dificuldade de entender a sua função? Porque não é tão comum no Sim. meio. Né? Eu sou motorista carreteiro, cegonheiro há 30 anos, e não é tão comum a gente conversar sobre isso. Vai lá, procura a doutora Letícia que ela resolve. Não é tão comum. Sim, porque... é muito escasso, muito complexo. Para você poder apresentar um recurso de trânsito, você tem que apresentar uma forma muito técnica na defesa. Você tem que ter conhecimento, capacitação. E hoje em dia, né, antigamente, nunca teve empresas, né, que oferecessem esse tipo de serviço. Então, as pessoas elas realmente não têm informação nenhuma sobre o assunto. Hoje em dia, tem diversas empresas que relatam sobre esse assunto, mas ainda é escasso, ainda é algo que traz uma certa desconfiança para o motorista, né? E era nesse sentido que eu queria continuar, doutora. Então, Sim. tem muita fraude? Assim, tem muitos fraudadores que... Sim, a lei apresenta inúmeras brechas. E, através disso, as pessoas acreditam que só o Código de Trânsito Brasileiro pode nos dar, né, um apoio, um auxílio para poder apresentar uma defesa, para poder cancelar a pontuação, não ter a sua habilitação cassada, suspensa, enfim. Mas não é só o código. Existem 967 resoluções do CONTRAN, além do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, são inúmeras regulamentações que a gente pode encontrar brechas. E se você não tiver capacitado para isso, você não vai conseguir passar uma credibilidade para o julgador. Deixa eu entrar um pouquinho na sua vida pessoal, doutora. Claro. Quantos anos você estudou para essa especificação? Bom, meu pai sempre trabalhou na área de trânsito, então desde os meus 15 anos que eu comecei a trabalhar com ele, eu já obtive um certo conhecimento. E eu vi que essa área era muito escassa e que dava, sim, para poder ter um lucro nessa área. Porque serviço são milhões de infrações instauradas no Brasil. E basta você se capacitar. Né? Não é todo mundo que quer estudar, as pessoas acham que é só advogado que pode exercer essa profissão, mas não é.
Aliás, no âmbito administrativo, Sim. pode qualquer pessoa, mas no jurídico não. Tem que ser um advogado mesmo. Aham. E aí eu fui me especializando na área, entrei para o curso de Direito. Durante o curso de Direito, fiz estágio no fórum. E aí, durante isso também, continuei fazendo os recursos da defesa até eu me formar e me especializar na área. Que legal, doutor. Assim, olha, eu quando eu tô lá dirigindo, então aí de repente eu vejo um sinal que eu acho muito inescrupuloso, aquela coisa. Sim, dependendo aí, do horário. eu xingo. Aí no seu caso você fala assim, trabalho pra mim. Verdade. É assim, né, doutor? Xinga, avança sinal. E às vezes são umas alegações assim que não tem, que não passam credibilidade nenhuma, igual um avanço de sinal, né, que é uma multa gravíssima, gera 7 pontos na habilitação, no valor de R$ 293,47. Às vezes, uma pessoa leiga, ela vai alegar que ela estava ultrapassando o sinal vermelho por causa do horário ou por causa que estava com um passageiro que tinha que ir para o médico, alguma coisa do tipo, e aí o julgador vai olhar e não vai nem ler aquilo. Quem é que julga, doutora? O órgão de trânsito. Não é um juiz específico? Sim, o juiz específico dentro do órgão de trânsito. Dentro do órgão de trânsito. Isso. E é julgado, é sério, é levado a sério assim mesmo? Sim, é levado a sério. Mas tem que ter a capacitação, né? A defesa, ela tem uma forma técnica de ser feita, né? E aí você tem brechas dentro da lei. E aí a gente acha erros, igual erros de infração. No auto de infração, quando o agente vai lavrar o auto de infração, sim, tem que conter a tipificação, às vezes não vem o artigo tipificando, tem que ter o local, a data, a hora, tem que ter a marca e o espécie do veículo, a placa do veículo, tem que ter o campo de observações também, que muitas das vezes não é preenchido. Essas são as multas mais comuns e as penalidades, né, no trânsito? Sim, a mais comum que ganha disparada é excesso de velocidade. Excesso de velocidade. É a campeã, número 1. Porque, obviamente, quando você está numa via e ultrapassa o limite daquela via, você vai acarretar consequências tanto para você mesmo, como condutor, quanto para terceiros. E existem 3 formas de excesso de velocidade. Né? A leve, a multa leve, que é até 20% do limite permitido, que são 4 pontos. A grave, são 5 pontos. E todas elas têm essa tolerância de 20%? Não, a primeira vai até 20%, a segunda de 20% até 50%. E a última, não menos importante, que é a gravíssima, né? Ela é autossuspensiva, ou seja, ela abre processo administrativo de suspensão de CNH diretamente, que é acima de 50% do limite permitido. É mesmo? Sim. Doutora, mas esses sinais, os radares espalhados, são muito capciosos, né? No meu ponto de vista, é isso. Podem estar escondidos, igual temos um exemplo maravilhoso, que é o radar aqui da Avenida Bandeirantes. Sim, ele foi muito polêmico. Não, muito polêmico. Se você sai de uma rodovia para entrar numa velocidade de 40 km por hora e só tinha uma sinalização no chão, né? Você tem que ter, pelo menos, no mínimo, a 100 metros, uma placa de sinalização daquele radar, até mesmo porque ele foi desativado, então ele estava completamente ilegal. Eu tenho um amigo, eu não quero falar o nome dele, que é uma coisa pessoal. Sim. Ele tomou 8 multas lá, né, Valtinho? Aí... Sem citar nomes. Sem citar nome para preservar a pessoa. Doutora, então assim, como funciona o sistema de pontos na CNH e qual que é o limite para a suspensão? Bom, cada autuação acarreta uma pontuação que varia de 3 a 7 pontos. 3 pontos são as infrações leves, 4 pontos são as infrações médias, 5 pontos as infrações graves e 7 as gravíssimas. Não são 40 pontos livres, né? Salvo para aquelas pessoas que exercem atividade remunerada. Para quem exerce atividade remunerada, são pontuações livres, ou seja, se ela tiver 5 infrações gravíssimas de 7 pontos, que daria 35 pontos, ela não atingiria o processo de suspensão de CNH. Entendi. Porém, um motorista normal que não exerce atividade remunerada com a profissão, ele tem 40 pontos se não cometer no prazo de 12 meses uma infração gravíssima. Esses 12 meses não é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, que muita gente acha. Tá zoando, não é? Não, é a partir da data da primeira infração que você cometeu. Mentira! Sim. Tá ferrado então aí. Os caras ficam ali com gatilho Fica pronto. fuzilando. Exatamente. Meu Deus!
E, para quem comete uma infração gravíssima, já abaixa para 30. Não, doutor, peraí. Meio complexo, né? Peraí. Então, quer dizer que para quem não exerce a função remunerada, aí ela toma a primeira multa. Então, a primeira multa gravíssima. 7 pontos. 7 pontos. Pela lógica, abaixaria para 33, certo? Aham. Mas não, abaixa para 30. E aí, você tem 30 pontos apenas. Sim. Se você tomar 2 ou mais infrações gravíssimas, você abaixa para 20. Aham. Então, vamos supor que você toma 3 infrações gravíssimas de 7 pontos. Atinge aí o limite de 21 pontos. Então, você não precisa esperar chegar a 30, 40 para você ter seu CNH suspensa. Com 3 infrações gravíssimas, você já suspendeu a sua CNH, entende? Que loucura. Sim. É uma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe. Acha que é 40 pontos, assim, livres. Mas vamos falar aqui pro nosso povo. E, obviamente, também as pessoas com permissão para direito de dirigir, né? Que não podem, de forma alguma, levar infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente nas médias e leves. Essa é pior ainda, né, doutor? É pior ainda. Ou seja, não dirija no prazo de 1 ano. Nossa. E para quem exerce a função remunerada, que Sim. Aí, no caso... Aí a pontuação é livre. Pois é, mas pelo que você disse, até a função remunerada, ela traz algum bônus, mas tem um ônus também, né? Que é muito pesado também, né? Sim, muito pesado, porque exatamente. Às vezes uma infração pode caçar a carteira dele. Sim, ser autossuspensiva. Igual essa mesmo do exemplo do radar. Um radar já pode caçar para quem exerce função remunerada? Sim, acima de 50%. Se a multa for tipificada autossuspensiva, pode sim perder a habilitação. Mas, doutora, mas espera aí. Então vamos lá. Aí tem um radar ali escondido. Sim. O radar é de 40 km por hora dentro da cidade. Se o cara passou ali a 60, 70 km por hora, ele já corre o risco de perder a habilitação dele. Não, porque não chegou no limite de 50%. Acima de 50%, ou seja, uma velocidade de 80 km por hora para cima já é autossuspensiva. E você recebe muito esse tipo de processo assim? Bastante. É que você está sozinha, né, doutora? Exatamente. Nós vamos encher seu escritório lá de gente lá. Que é muita Precisando gente que precisa de clientes, sim. E é muita gente que precisa te conhecer, até mesmo porque, igual eu te disse aqui, tem muita instituição hoje criada para trabalhar. Sim, o que mais tem são empresas, especialista no direito de trânsito, defensor de condutor. E às vezes as pessoas não entendem, porque por não ter tantos profissionais na área, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela pega um auto de infração e vai tentar realizar a defesa sozinha. Doutora, aqui, você desculpa interromper, você acabou de dizer assim que por não ter tantos profissionais na área. Na verdade, eu não tenho, eu só te conheço, só conheço você. Você conhece alguém, Samuel? Você conhece alguém, Paiva? Aí, ó, só. Tá vendo? Você tá isolada, certo? Verdade. Você agora, da agora pra frente, você é a nossa amiga inseparável, tá? Sim, vamos te ligar de domingo a domingo. Conte comigo, 24 horas por dia. Gente, eu prometi pra vocês que o papo ia ser bom. Vocês estão vendo que tá sendo muito legal mesmo. Conhecer a doutora aqui, que eu falei que é uma profissão igual cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas estão começando aqui agora, pela primeira vez. Gente, tem outros episódios lá que tá muito legal. Curte lá o Kenin de G10, cara, o menino, eu chamo ele de menino assim, porque ele é muito novinho e é um orgulho para nós aqui de Betim. Dedé teve aqui, foi muito legal, um papo muito legal. Então, gente, segue lá, curte, comenta, compartilha. A camisa do Betim Futebol, ela tá aqui, olha, linda, né? Maravilhosa. E lembrando que o Betim vai ter muitos jogos esse ano ainda pra gente poder curtir de perto. Olha que legal, olha, linda, olha. É um tecido maravilhoso, gente. Tá bem? Isso aqui tá aguardando vocês aqui, viu, gente? Doutora, dentro daquilo que a gente falou, da tão pouca gente de critério mesmo, de verdade mesmo, nesse meio para nos defender, quais são as reais chances que a gente tem quando a gente recorre a uma multa? De verdade. Bom, eu diria uns 70%. Tá zoando, doutora? Por quê? Todos nós temos o direito, né, de defesa. É uma garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Mas, por ser uma área que desperta bastante desconfiança, as pessoas acreditam, não, vou pagar, vou levar pontuação na minha habilitação. Exatamente. E não vão entrar com a defesa. As pessoas nem sabem que existe um prazo para a defesa, que primeiro vem a notificação, né, que é um aviso
não é a multa em si. Sim. Então, abre um prazo de 30 dias para você poder entrar com a defesa e depois vem a notificação de penalidade, que abre o segundo prazo, né? A defesa ela é realizada em 3 fases. Né? Tem pessoas que falam 3 instâncias, mas na verdade são 3 fases. Uhum. A primeira delas é a fase da notificação de autuação, que é um aviso prévio. Sim. A segunda fase é a notificação de multa, que já é a penalidade. E a terceira fase, que pode ser também na esfera judicial. Só que, atualmente, as pessoas elas não têm capacidade de fazer uma alegação correta. Né? Existe muito erro em relação ao mérito, que é a justificativa pelo qual você cometeu a infração. Uhum. Então, por exemplo, vamos supor, sua habilitação foi suspensa e aí você, sem conhecimento nenhum, chega para apresentar a sua defesa, como, por exemplo, eu sou um bom motorista, eu dirijo há 20 anos, nunca cometi infração nenhuma. O julgador vai olhar para aquilo e vai falar, fala sério, né? A gente sempre puxa pelo coração. Sempre, sempre. Não, ele não vai nem ler aquilo. E é realmente essa sensação. Ele encosta de lado e nem lê. Uhum. Então, você precisa procurar um profissional capacitado, porque nós sabemos onde vamos achar o erro. Você economiza tempo, economiza inúmeras coisas. Uhum. Entendeu? Aí você disse 3 instâncias. Sim. Então, vamos lá. Eu falei instância, mas eu estou errado, né? Sim, são 3 fases. Fases. Então, eu recebi a notificação, eu já Certo. posso entrar com a ação. Já pode. E aí já temos algumas brechas, né? No artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, lá ele fala tudo que deve conter para um agente policial lavrar o auto de infração, que é a tipificação da lei, local, data e horário, marca e espécie do veículo, placa e a identificação da abordagem, né? Por exemplo, o que acontece muito é o prazo de expedição da notificação. Esse prazo não conta da data da infração, ele conta da data que é postado nos Correios. Ah, entendi. Em toda notificação, vem o carimbo dos Correios. E se passar desse prazo de 30 dias, a multa tem que ser anulada. Não, então, se o correio E aí atrasar... ninguém olha. Ninguém O carimbo olha, claro do que não. correio, quem vai olhar? Claro que não. Ninguém vai olhar. Então, por isso que tem que ter um profissional que conhece, porque a primeira coisa que ele vai olhar é o prazo, para ver se está dentro do prazo. Porque a partir de hoje eu vou torcer para os correios atrasar sempre. Exatamente. Atrasar. Exatamente. Outra questão também que as pessoas indagam muito é sobre o endereço. Ah, não recebi nada. Mas hoje você pode acompanhar de forma digital, pela carteira digital de trânsito, né? E é obrigação do condutor também manter o endereço atualizado no Detran. Mas Então, ninguém fica entrando no golpe. Deixa eu ver se eu tomei uma multinha hoje. Ninguém faz isso. Ninguém. Só quando chega em casa, chega surpresa. E doutora, assim, deixa eu pular. E essa terceira fase? Essa me interessou muito. Como é que ela é? É um Se tribunal não conseguir, mesmo? Como é que é? Não, é no CONTRAN que chama. Se você não conseguir resultado, sua defesa deferida na primeira e na segunda fase, você passa para o judicial. É um pouco mais demorado, mas pode ser que seja deferido também. E é custoso isso? É caro isso? Não é caro. É mais caro você tirar e fazer um curso de reciclagem. Não, porque, veja bem, vamos pôr aqui no nosso meio que as multas mais caras que a gente recebe aqui é em torno de R$3.000, até tem multa de R$3.000. Multa de recuso de bafômetro, dirigir embriagado. Tem uma que pega muita gente aqui, ela é até mais cara do que isso, que é passar em balança. Nas balanças federais, e o cara passou direto, se não me falha a memória, ela é mais de R$3.000 essa multa. Sim. E aí, então, caso ela vinha assim, dá pra gente recorrer, então? Dá pra gente recorrer também. Mas muitas empresas, elas preferem receber as multas NICS, né? Que são as multas por não identificação do condutor infrator. Né? Que ela é 2 vezes o valor da multa. Ou seja, você recebe a multa, se você não for abordado, ou seja, CNPJ não tem CNH, então não tem ninguém identificado. As pessoas preferem pagar o valor da multa NIC ao invés de identificar o condutor e passar por esse processo todo. De realizar a defesa, de obter suspensão na CNH, enfim. Mas nós estamos falando, então, de uma multa de R$1.900, eu pago R$3.800? Sim. Que mas não loucura. tem o prejuízo da sua CNH suspensa. Da suspensão. Exatamente. Então, 90% das empresas hoje em dia fazem dessa forma. Como é que chama o processo? Falando NICS? Multas NICS, que são as multas de não identificação do condutor infrator. Eu não sabia disso. E é uma prática comum, então. Muito comum. Muito comum. Desconta do salário do motorista
e eles preferem fazer dessa forma. E a galera aderiu isso mesmo, então? Sim, total. Caramba, não sabia disso, gente. Estou impressionado, viu, doutora? Doutora, agora vamos falar de um problema, infelizmente, até cultural, né, no nosso meio, né? Como é que é o negócio da bebida, da droga? Como é que é isso aí? É uma das dúvidas mais frequentes que chegam para mim, né? Recuso ou não recuso? O que eu faço na hora da blitz da lei seca, né? Desculpe interromper, doutora Letícia Almeida, a partir de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar um golo e tal, parei na blitz, doutora, resolve aqui. Nem sei o que fazer, resolve aí. Deu ruim, doutora. Exatamente. Mas nesse caso, se você bebeu, é preferível você recusar. De qualquer forma, você vai ser penalizado, recusando ou não. Na recusa, você não acarreta crime de trânsito. Se você preferir assoprar o bafômetro, você tem duas opções. Ele der negativo, né, que é uma porcentagem de 0,03 miligramas de álcool por cada litro de sangue. Tem uma margem de erro até 0,04%. Ou resultado der positivo e, além da penalidade, você está cometendo um crime de trânsito. Então, não é aqui que a gente vai defender a prática da infração. A gente defende a legalidade do ato administrativo. Então, o que a gente indica é melhor recusar, né? Como se diz, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E tem diversas causas, né, que podem causar anulação nesse processo. Se o etilômetro não tiver lacrado, por exemplo, a multa ela é anulada da mesma forma, por justa causa. Doutora, e aí deixa eu puxar de novo pro lado aqui da turma que exerce função remunerada. Sim. E rebite? Que é o rebite, que é a anfetamina. Exatamente. Se for flagrado, né, durante uma operação policial, além do indivíduo ser encaminhado à delegacia, ele vai ser autuado por flagrante. Mas isso não tem recusa, não tem como o cara recusar. Não tem recusa, mas ele estava portando. Entendi. Entendeu? E aí ele vai sofrer tanto as penalidades administrativas quanto as penais, se ele for reincidente ou não. É pesado, né? Muito pesado. E devia ser mais pesado ainda. Infelizmente, pelo tanto de tragédia. Porque o risco, né, as consequências são, às vezes, irreversíveis. Por exemplo, uma pessoa que pega um veículo embriagado e causa um acidente. Né? Além de sofrer penalidades administrativas, ele vai responder por homicídio culposo. Ou seja, ele teve a intenção de matar, ele está assumindo o risco quando ele pega um veículo. É a mesma coisa quando você pega uma arma e atira em alguém. Você está assumindo o risco. Né? Gente, eu vou deixar nos comentários, você seguir aí. Doutora, você me arremeteu a uma situação, um vídeo que eu vi há muito tempo atrás de um cara super jovem, super saudável, e ele tomou uma cervejinha, assim, aquela coisa que todo mundo fala, só uma cervejinha. Sim. E ele foi no trânsito, ele tirou a vida de uma menina, assim, sabe? E isso mentalmente para ele destruiu o carro. Ele tirou a vida da menina. Claro, acarreta inúmeros danos. Mas a dele também foi. Principalmente. Foi. Era melhor ter sido ele, né? Ele foi muito. Pelo todo constrangimento. Depois eu vou deixar lá pra você seguir. Mas infelizmente, igual a gente falou, que assim se tornou e cada vez mais cultural, né? Sim, exatamente. Hoje em dia, a inobservância, né, das operações de transporte públicos, elas deixam muito a desejar em relação a isso. Por exemplo, uma pessoa, ela vai sair para se divertir. Às vezes o local é longe, não tem transporte público, não quer gastar, investir, né, no aplicativo. Porque é tão barato. Exatamente. Né? E aí pega e assume o risco, né? É preferível ir de carro, vou e volto a hora que eu quiser, é mais confiável, né? E aí assume o risco. Doutora, e aí só para me acabar de a gente falar assim, aí o exame toxicológico, a gente é possível contestar então o resultado, não? Sim, possível. O resultado também. Sim, a CLT ela disponibiliza, né, esse direito ao trabalhador de apresentar contraprovas e também... Desde que ele não foi flagrado, né? Exatamente. E também verificar o material, o procedimento que foi realizado a coleta do exame. Hoje em dia a tecnologia, assim, é quase 99% de chance de dar um falso positivo. É mesmo? Por causa da tecnologia, sim. Muito preciso. Mas pode ocorrer. E, doutora, quem são seus clientes a mais assim? Pessoal que exerce função remunerada ou não? Sim, o público é muito abrangente, né?
Mas os que mais chegam é embriaguez, excesso de velocidade, ultrapassagem, avanço de sinal. O de telefone celular é brincadeira. Telefone é sacanagem. É sacanagem, exatamente. E ele é tão perigoso quanto as multas de álcool. Eu também acho. Né? Porque tira completamente o seu foco, a sua atenção, você pode colidir o veículo em outro. E tá todo mundo no celular, né, doutora? Todo mundo hoje, você faz tudo pelo telefone. Eu fico vendo... Às vezes, 1 segundo de distração. Eu fico vendo como que nós criamos um hábito de normativizar as coisas. Sim. Motoqueiro. Certo. Os caras têm um celular que assim, ó, Sim. Na frente, que assim, cara. Na frente deles. Como que o cara consegue pilotar uma moto e, sei lá, atender o telefone, digitar? Eu fico pensando nos caras assim. Exatamente. Não faz sentido. Então, às vezes, olhar, né, os aplicativos de GPS e tudo mais. O aplicativo de GPS. Sim, que é necessário. Hoje em dia, verdade. ninguém chega a lugar nenhum. Conheço o local, sei chegar muito bem. Não. Hoje em dia, é muito utilizado os aplicativos de GPS. Então, como que você não olha? Né? É verdade, doutora. Eu não tinha pensado nisso. E multa em cima. Sim, e multa em cima. Nossa, mãe. Vamos lá. Doutora, gente, primeiro deixa eu só agradecer meu presidente aqui, o Tatu, que nos concede essa tarde maravilhosa. Nós todos os diretores, que, né, sempre ajuda a gente, que apoia aqui nós no Papo de Cegonheiro. A gente quer demais que vocês estejam aqui. A gente abriu um espaço aqui para que você se inscreva lá e fale assim, eu quero participar, eu quero ir no Papo de Cegonheiro. Vai ser muito bem-vindo, tá, gente? Vai ser muito bem recebido aqui. A gente tem muito para conhecer de vocês. Eu prometo para vocês que aqui, nessa bancada, vai ter os melhores assuntos, as melhores histórias vão estar aqui, tá, gente? Então, sabe como é que é? Vai lá, se inscreve, comenta, fala, eu quero participar. Que é assim que vocês ajudam o canal, tá bem, gente? Doutora Letícia Almeida. Sim. Doutora, deixa eu te fazer um convite. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo que mandar para nós aqui as perguntas aqui no Papo de Cegonheiro, as dúvidas sobre o trânsito, a gente marca lá e pode encaminhar para você depois. Pode ser assim? Combinado. Então tá feito assim, gente. Olha, porque eu tenho certeza que além das nossas as dúvidas aqui, vocês devem estar assim, com a cabeça fervendo aqui, né? Eu tenho 1 milhão de dúvidas aqui. Ficaria a tarde São toda aqui. infinitas informações. Porque eu tô te falando, sério, eu acho que ninguém conhece uma doutora especialista em direito de trânsito. Sim. Né? A gente conhece um punhado de o cara, sei lá, o cara é lanterneiro, aí fala assim, não, deixa que eu vou cuidar dessa multa aí pra você. Sim, sempre tem uma referência de alguém, mas em relação à área do trânsito... A doutora mesmo, a gente... Sim, não tem. Que bom de conhecer, né? Que bom mesmo. Estamos dispostos aí. Gente, então, deixa eu voltar aqui. Doutora, quais são as penalidades para quem causa um acidente de trânsito? Aí é pesado, né? Muito pesado. Igual eu disse anteriormente... Além das penalidades administrativas, que é uma infração gravíssima no valor de R$ 2.934. R$ 2.934 para quem causou um acidente. Sim. Além da suspensão da CNH por 12 meses. Além da apreensão do veículo até chegar um habilitado no local para fazer a retirada. Tem a penalidade criminal e também pode ter a civil, né? O indivíduo responder por homicídio culposo, com detenção aí de 2 a 4 anos, e também pode responder por uma ação de indenização. Tá. Você já pegou umas barras pesadas assim, doutora? Já peguei um crime de trânsito sobre dirigir sob influência de álcool, mas em relação a acidente de trânsito ainda não. Por quê? Mas é muito procurado. É, né? Sim, é o que mais tem, porque tira muito foco a concentração do motorista. Doutora, porque assim, ó, a gente está num país... uma crescente, a gente precisa evoluir muito. Sim. Né? Humanamente, às vezes. Né? E, por exemplo, falando em crime de trânsito, eu lembro de vários casos que criou-se uma dicotomia, onde que o poderoso podia, né, e o outro não. Por exemplo, lembrei aqui do filho do Eike Batista. Sim. Né? Eu acho que o Alexandre Pires, Edmundo Jogador, os caras se envolveram em muita merda no trânsito. Sim. Tiraram vidas. E não tiveram responsabilidade nenhuma. Sim. Como é que isso funciona? Ainda tem isso aí ainda, doutora? Existe. Se o indivíduo não for reincidente, ele tem, né, a opção de oferecer uma fiança.
É loucura. Muita loucura. E uma fiança não vai trazer vida de ninguém de volta. Não é? Imagina o dano causado para a família, para a vítima, mesmo que não seja seguido de morte. São irreparáveis. Nossa, é difícil até de pensar numa Exatamente. coisa dessa, né? E eu fico pensando assim, por outro lado... As punições ainda em relação ao trânsito são muito brandas. Tinham que ser muito mais severas. Você acha que isso ainda pode mudar para o futuro? Com assim, certeza. De ser mais... Com certeza. Já existem inúmeras portarias que estão para ser aprovadas em relação a isso. Eu sei que eu vou pagar de viajandão aqui, doutora, mas eu tenho um pensamento assim, dentro do trânsito. Por exemplo, sobre o tanto de crime cometido por gente em cima de moto. Sim. Eu gostaria que o pessoal não usasse mais capacete. Sei lá, porque pelo menos a gente identificava os caras. É verdade, hoje em dia é muito difícil identificar. Mas é uma proteção, é super necessário. Mas a gente, hoje em dia, se você tá andando na rua e se passa um motoqueiro por você, Sim, acabou, você não tem como nem saber quem que é. Abaixa a viseira e vai embora. É loucura, né? Sim. Então, tá. Não tem responsabilidade nenhuma. Doutora, e quais são os direitos e deveres dos motoristas de caminhão, nós, na Cegonha aqui? Sim. Bom, eles têm que ter categoria C, D ou E, eles têm que submeter ao toxicológico, não podem dirigir utilizando droga ou álcool, tem que respeitar as jornadas de trabalho, né? Que às vezes os caminhoneiros eles querem trabalhar assim, incansavelmente. E aí acontece muito a utilização né, de substâncias psicomotores, né? Que acarretam aí, como ribite, dentre outras. Essa jornada de trabalho, doutora, tem sido, assim, uma constante em pautas nossas aqui. Sim. Porque a gente ainda não conseguiu entender ainda, a gente não conseguiu filtrar toda a lei. Os nossos associados motoristas vivem perguntando para nós, olha, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Está todo mundo muito revoltado. Sim, exatamente. Muito revoltado. A gente chamou aqui a Polícia Federal aqui para vir trocar uma ideia com nós, eles não aceitaram o nosso convite. A gente já está atrás de mais gente para elucidar um pouquinho mais né, sobre a lei de descanso. Sim. Nesse caso da lei de descanso, vocês também atuam nisso, assim? Atuamos. Um pouco menos, mas atuamos, né? Que hoje em dia existe a lei do caminhoneiro e nelas estão acarretadas todas as possibilidades que eles têm que cumprir, né? Eles não podem dirigir por 5 horas seguidas. Isso. Do período de 22 horas da noite até as 4 horas da manhã não podem, né, trafegar nas rodovias. Mas tem uma coisa assim, que acho que às 11 horas ininterruptas, parada que pegou, sabe? Assim, a galera tá... Sim. É porque houve como é que fala? Uma imputação dessa lei. Sim. Sem que criasse uma infraestrutura no Brasil, sabe? E a galera não tem aonde parar, onde ficar, não tem Não sabe? tem, é muito arriscado. É muito arriscado. E tem, por exemplo, os assaltos ainda que são muito pertinentes em vários lugares do Brasil. A falta de estrutura, não tem um local para você tomar um banho, comer alguma coisa. Não tem. Então, assim, a galera tá muito mal com isso, sabe? Sim. E aí a gente precisava de respostas, né? Quem sabe uma hora vem, assim, uma outra oportunidade. Gente, tomara que vocês tenham gostado do papo. O papo tá muito bom. Bem, assim, eu acho que foi muito bom mesmo te conhecer. A doutora Letícia vai ser nossa amiga. Com certeza. Vamos ligar para ela sempre. A gente está chegando aqui perto do guarda, aqui, passando o último horáriozinho aqui do dia. A gente, numa tarde tão boa igual essa, falar de coisa tão importante, né? Que muitos de nós sofreram com isso. Eu tenho muitos colegas que perderam a carteira, tiveram que fazer a tal da reciclagem. Exatamente, o curso, a prova. Eu sinceramente, doutor, acho isso muito brutal. Sim. Porque quando você tira o direito da pessoa, assim, não sei se assim é o melhor termo, mas você tira o direito da pessoa de trabalhar, de trazer o sustento para dentro de casa, deveria ter alguma lei mais assistencial. Não sei, Sim, acredito também. Tanto que, né, temos essa exclusividade aí das pessoas que possuem, né, a atividade remunerada na carteira, mas mesmo assim é muito pouca. E se ela cometer uma infração autossuspensiva, ela tem que recorrer da mesma forma como um condutor normal. A autossuspensiva, igual você falou, para quem exerce função remunerada,
O radar acima de 50% da velocidade permitida, embriaguez, álcool, droga, todas essas são autossuspensivas. Tá vendo, galera, como é que é bom se cuidar? Tem que se cuidar, se informar, para que a gente tenha um trabalho mais em paz, mais tranquilo, para que você possa voltar para casa bem. Doutora, a gente está chegando no finalzinho aqui. Eu espero que você volte mais vezes. Com certeza. Né? Porque a gente Estou tem muito para aprender. Para sanar todas as dúvidas. E bom, a gente tem muito para aprender. Deixa aqui seu comentário, doutora, para a gente, né, para o nosso povo todo aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Foi muito privilegiada em sanar algumas dúvidas. Quero voltar mais vezes, porque o assunto é muito complexo, tem muita coisa para a gente abordar, e fico à disposição para sanar todas as dúvidas. Ô, gente, então sabe como é que é? Curte, comenta, compartilha, para que a gente tenha mais um profissional desse calibre aqui conosco aqui, para a gente precisa saber mais, conhecer mais. Nós estamos aqui com a doutora Letícia Almeida, ela formada pela PUC Minas, graduada em prática florense de direito de trânsito. Olha que maravilha, né? Tudo isso aqui para a gente caminhar junto no dia a dia aqui. Estamos aqui no Papo Cegonheiro. Muito obrigado, gente.